que vocês estão falando sobre o calendário. Prestem atenção no calendário. Ele teve uma pequena alteração de horário, mas segue o mesmo conteúdo, tá bom? Então, hoje é dia 31 de março, nós teremos contratos e parcerias com empresas. 2 de abril, quarta-feira, 8 da noite, inicia o diagnóstico de riscos psicossociais. No dia 5 de abril, sábado, nós temos o DEI Mentoria, é uma mentoria de vendas imersiva, que será o dia todo, apenas para alunos da formação de NR1 que comprou à parte este módulo, que custa R$ 997. É um dia inteiro de venda, alguns de vocês adquiriram isso à parte e vão estar comigo no sábado. Quem não adquiriu pode chamar a nossa equipe no telefone final 6102 para adquirir, caso tenha interesse. Todavia, você já tem conteúdos de vendas o suficiente aqui dentro, é mais para quem quer acelerar mesmo o processo de vendas. Nós teremos na segunda que vem a estruturação de aplicação do diagnóstico de risco psicossocial. Então, o módulo mais esperado por vocês inicia na quarta-feira. E agora, recados passados, vocês já têm acesso por onde acessar as aulas, como pegar o kit do aluno, tem tudo que a gente enviou no WhatsApp 1 a 1. Se alguém tiver perdido, tá aqui na tela o telefone oficial do suporte, tá bom? E agora eu vou remover e... depois eu coloco na tela o telefone oficial do suporte. E eu vou trazer uma convidada que vai falar sobre o fluxo para vocês. Então lembre-se bem do que a gente conversou na última aula. Existe um fluxo comercial. Vocês começaram a aprender como abordar as empresas, como agendar reunião, como fazer a apresentação em PowerPoint, que eu já dei mastigada para vocês, como elaborar a proposta, inclusive a proposta foi elaborada pela doutora Helena, que está entrando ao vivo já para vocês. Então a gente deu a proposta pronta, já começamos a receber direct e WhatsApp de alunos que já começaram a fechar os primeiros contratos, ensinamos como conduzir a reunião de apresentação de proposta e fechamento, e ensinaremos como começar o DRPS para a aplicação. Então, seguindo a lógica, depois que você aborda a empresa, agenda a reunião, faz a apresentação de portfólio, apresenta a proposta, faz a reunião de fechamento, você precisa do elogio de adulto. Elogio de adulto é Pix na conta. E quem vai falar de Pix na conta é a doutora Helena Argenti, que é advogada especializada em direito digital e também em direito internacional, mestre em direito digital e internacional pela Universidade de Oslo, na Noruega. Doutora Helena é muito querida e ela é um braço jurídico nosso muito importante aqui dentro. Então eu vou deixar que vocês recebam ela e vocês vão ter espaço para fazer muita pergunta para ela, para quem ficar ao vivo. Então, deixa eu colocar ela aqui no palco. Tá me ouvindo, minha querida? Estou sim, querido. Boa noite. Boa noite para nós todos, né? Seja muito bem-vinda. Você está ao vivo para a maior comunidade de implementadores de NR1 do Brasil. Fique à vontade. Que orgulho. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que o Dr. Felipe aí foi um feliz encontro que nós tivemos, e depois de alguns meses conversando, o escritório passou a fazer, a gente faz assessoria aí do Dr. Felipe, de toda a sua empresa, e é muito bom estar aqui, tendo essa oportunidade de divulgar um pouquinho mais, porque a partir do momento que a gente vira profissionais, a gente não é só sobre a nossa expertise, né? Para crescer, a gente precisa ter outras áreas, e aí vai entrar outras áreas, como o direito, a contabilidade, e a gente tem que saber disso, né? Eu também passei por esse processo, quando eu saí de autônoma, só uma pessoa, para hoje ter um escritório aí contando com 8 advogados. Então é muito bacana o trabalho todo que tu faz, Felipe. Tu sabe que eu sou aí uma fã do seu trabalho. Mas vamos lá. Bom, breve introdução, Felipe já fez. Meu nome é Helena Argenti, sou proprietária do escritório Argenti Advogados, e a gente atua no mercado digital e temos um braço aqui dentro da empresa que é a parte de contratos. E é daí que a gente vai passar a fazer a análise. Hoje eu vou trazer para vocês, eu fiz aqui um mapa mental, deixa eu compartilhar a tela. Pode compartilhar que eu estou olhando aqui. Tá, beleza. Eu fiz um mapa mental, tá certo aí, Felipe? Tá dando certinho? Peraí, não apareceu para aqui, aqui ainda para mim não. Peraí, deixa eu remover. Remover do estúdio, peraí que vai aparecer. Remover do estúdio. Pronto. Pronto, todos estamos vendo. Fiz esse mapa mental, a gente vai começar analisando um pouco desse mapa mental, que eu tentei não ser tão técnica, em que pese o assunto contrato sempre ser algo bem técnico. Mas só para vocês entenderem, e todo mundo que está na mentoria, até onde eu sei, vai ter acesso a modelo de contratos que vocês vão poder usar na prestação de serviço de vocês. Então aqui é para a gente conversar um pouco, vocês entenderem sobre o que é esse modelo de contratos, e aí depois a gente vai analisando o contrato juntos, tá? Já me coloco aqui de antemão, quem tiver dúvidas na hora de preencher os seus contratos, provavelmente vai ter, o escritório fica aí disponível, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, contrato de PICES, né? Então, todo o pessoal da saúde, né? Algo tão importante no nosso mercado e vital para a nossa sociedade, para a gente conseguir se estruturar. Eu sou super fã da profissão de vocês. Por que saber sobre contratos, né? Por que eu vou ter que ter contrato com os meus clientes? Isso é algo que eu volto e meia, assim, alguns clientes aqui do escritório, em especial, clientes mais técnicos, né? Então, o pessoal da área da saúde, vai ser, mas por que eu vou ter contrato com o meu cliente? Ainda mais o psicólogo, o psiquiatra, ele é uma relação 1-a-1, né? Então, às vezes é uma relação até tem uma certa intimidade, e aí, às vezes, trazer um contrato acaba ficando algo muito
formal. Só que eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em segurança. Tá? O contrato, ele vai te prever de uma série de situações que talvez às vezes a gente nem pense. Como, por exemplo, um cliente que ele não é um bom pagador, a questão da garantia é uma garantia para ambas as partes, e em especial na questão da confidencialidade do sigilo, apesar que o Código de Ética já traz isso, mas isso é algo que, dependendo da situação, traz um reforço para o paciente, né? O cliente, ele pode, amanhã depois, acusar o próprio profissional de violação de dados pessoais, que é algo, porque o dado pessoal é diferente do dever de sigilo lá que vocês têm pela profissão. Dado pessoal são os dados, o nome, o CPF, telefone, que depois que a Lei Geral de Proteção de Dados veio, passou-se a ter essa obrigatoriedade, inclusive, quem só atende consultório 1 a 1, né? E também, eu acho que o contrato vai servir para alinhar expectativas. E aí a gente tem, é o legítimo barato não sai caro. A gente tem tudo bem alinhado para evitar que erros aconteçam ou geração de expectativas divergentes aconteça, né? Então, o contrato, ele vai se fazer presente tanto na relação do profissional da saúde, do PISCES, com a pessoa PF, que está do outro lado, como também com a pessoa PJ, que vai entrar a questão da N1, que a gente vai ver logo mais. Então, a relação dos profissionais da saúde, né, dos PISCES, seja ele trabalhando como autônomo ou como um PJ já constituído com a outra parte, sendo a outra parte a pessoa física. Então, por exemplo, eu atendo em consultório, né? Então, sou eu, na minha empresa, que atendendo uma pessoa física. Eu, por exemplo, hoje eu tive minha sessão de terapia, então é a minha psicóloga comigo, tá? Essa relação, ela também deveria ter um contrato. E aí, claro que a gente entende, quando trazendo para a realidade, que pode ser algo, às vezes, não muito confortável, quando a gente está chegando num consultório para falar dos nossos problemas, vocês vão lá e pá, entregam um contrato. Pode ser algo não muito receptivo, né? E aí, óbvio que aqui vale o bom senso, mas toda a relação deveria ter, e também nessa, com a pessoa física, né? Por quê? De novo, alinhamento de expectativas, né? Eu acho que às vezes isso pode travar relacionamento, pode ter um problema de relacionamento. As responsabilidades e limites do processo terapêutico, a gente vai poder trazer nesse contrato. Segurança jurídica e ética, até para passar mais segurança, né, para o teu cliente, às vezes dependendo do que ele quer compartilhar. Resguardo da confidencialidade e sigilo. Óbvio, a gente sabe que o próprio dever de ética, você já tem esse dever, mas quando está no papel, dependendo do cliente, às vezes ele fica mais confortável. E questões operacionais, que precisa ter, né? Eu acho que eu, como paciente, vejo como deve ser difícil vocês, como profissionais da saúde, em especial quando atendem no 1 a 1, trazer essas questões mais operacionais, né? Definição de horários, forma de pagamento, política de cancelamento, duração das sessões, porque por mais que seja algo que está lidando com o sentimento das pessoas, é uma empresa e precisa trazer isso. E realmente é algo que às vezes é complicado de se colocar, mas é o legítimo que lembrem da frase, o barato, o combinado não sai caro, né? E aí, trazendo no momento oportuno, eu acho que vale sim trazer, justamente para reforçar essa responsabilidade mútua, tá? Né? Eu acho que eu, como paciente, vejo como deve ser difícil vocês, como profissionais da saúde, em especial quando atendem no 1 a 1, trazer essas questões mais operacionais, né? Definição de horários, forma de pagamento, política de cancelamento, duração das sessões, porque por mais que seja algo que está lidando com o sentimento das pessoas, é uma empresa e precisa trazer isso. E realmente é algo que às vezes é complicado de se colocar, mas é o legítimo que lembrem da frase, o barato, o combinado não sai caro, né? E aí, trazendo no momento oportuno, eu acho que vale sim trazer, justamente para reforçar essa responsabilidade mútua, tá? Porém, não precisa se assustar. Quem fala, meu Deus, eu já tenho não sei quantos anos e não tenho contrato nenhum, né? No direito a gente vai ter o que se chama contrato tácito, que é aquilo que é aquele combinado que tá ali, que vocês combinaram e que se perpetuou. Ok, isso é uma espécie de contrato, mas ele não vai te trazer proteções, né? Então, sempre pode haver um ruído na comunicação. Então, o que eu recomendo fortemente, ainda se você atende apenas ali de pessoa física, tenha esse contrato, traga essa formalização, essa seriedade, né, para o seu negócio. Bom, mas entrando agora no que todo mundo quer saber, que é sobre a NR1, que a gente vai falar da relação do profissional da saúde, dos PISCES, com um cliente PJ, né, que aí a gente vai falar das empresas, onde recai a NR1. O que é essa NR1? Muito rapidamente, ela não é uma lei, então ela não tem uma força de lei, ela é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, lá em 78, então a NR1 ela já existe há muito tempo, tá? O que teve agora foi uma atualização dela. E essa NR1, ela regulamenta a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, né? Então, quando a gente vai, quando tu vai ler lá a CLT, ela vai remeter muito para as NRs, que são as normas que regulamentam o que não coube aí na CLT, tá lá na NR, mas não tem força de lei, mas tem uma força legislativa, tá? O objetivo da NR1, quando foi implementada lá em 78, era justamente implementar a gestão da segurança e saúde do trabalho. Então, é segurança e saúde do trabalho. É para isso que ela foi criada, para ela vir, porque lá na CLT tem um capítulo que fala da segurança e saúde do trabalho, e aí a NR1, ela foi criada para complementar, tá? Justamente para visar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Né? As consequências da não observância, tá? Caso não cumprindo as regras das exigências da NR1, uma delas, a questão dessa atualização, né, da existência da preocupação psicossocial, é levar sanções pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego pode, sim, aplicar sanções às empresas, e aí depois uma consequente ação trabalhista. Então, o empregado que se sentiu lesado, ele vira processar o seu empregador, baseando-se na ANR, tá? O que muda, então, né? O que eu tenho a ver, eu que sou da área da saúde, tenho a ver com isso tudo?
a portaria, né, que teve, a portaria lá do ano passado, de 24, portaria 1419, ela acrescenta a essa NR1 mudanças que começam a valer a partir de 25 de maio deste ano. E é aqui que existe uma oportunidade de mercado, né, que os profissionais da saúde podem sim surfar nela, porque é algo que vai fazer um burburinho no mercado, agora é um momento muito propício para se apropriar dessa regularização e aí, enfim, utilizar. Então vai ser algo que é bom para vocês e é bom também para o trabalhador, à medida que ele vai está tendo esse olhar, né, mais aguçado para esse ambiente de trabalho saudável em níveis psicossociais também, tá? Então, a portaria que trouxe as atualizações da ANR, ela vai trazer uma nova redação no capítulo 1.5 e ela também vai trazer o anexo 1, falando justamente de questões psicossociais. Eu fiz aqui um apanhado, para vocês não terem que ler tudo, mas esses são, assim, os principais... Opa! O que aconteceu aqui? Será que eu aproximei demais? Peraí. Contrato PIS, vamos ver. Aqui. Tá vendo aí, Felipe? Alô? Oi, tô vendo sim, perfeito. Você tá mostrando o mapa, né? Eu aproximei demais, aí meio que caiu. Tô vendo sim. Aqui, ó. Não vou aproximar tanto, mas isso aqui depois eu vou gerar um PDF, eu mando pro Felipe, ele disponibiliza para vocês. Eu fiz aqui um aglutinado, onde tem as principais alterações, que justamente vai falar que a organização, ou seja, a empresa, ela deve considerar as condições de trabalho, né, inclusive incluindo fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. Aí lá depois no próximo parágrafo vai ter, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Esses riscos psicossociais até então eles não existiam, não é que eles não existiam, mas eles não eram considerados, né? Então quando a gente pensava em saúde e segurança, a gente pensava em coisas mais físicas e não do âmbito tanto psicológico. Então a NR traz aí essa tendência que já está há algum tempo, mas ela consolidou, ela traz essa tendência que a gente já sabe que está no mercado da preocupação, né, da questão mental também, tá? Então, isso basicamente é o que mudou. Qual que é a consequência dessa mudança? Que as empresas, a partir do dia 25 de maio de 25, vão precisar desse auxílio psicossocial, né? E, consequentemente, vão ter que passar a contratar profissionais da saúde para conseguir cumprir com essa normativa. Porque se a empresa não cumprir, ela pode ser penalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também o empregado pode vir a alegar na Justiça do Trabalho que o empregador não cumpriu com a sua obrigação de ter um ambiente de trabalho psicossocial saudável e vir buscar uma indenização, tá? Então aqui, justamente nessa parte que vai entrar a necessidade de vocês terem um contrato de prestação de serviço, eu vou botar PISCES, porque não é só psicologia, com essas empresas, porque vai aumentar a demanda das empresas passarem a procurar profissionais do psicossociais, e aí, obviamente, que vocês vão ter que ter na mão uma proposta ali elaborada, que até, como o Felipe já falou, vocês estão aí com o modelo, e também um contrato de prestação de serviço. Afinal de contas, vocês estarão prestando serviço. Então, vocês têm que apresentar esse contrato. Isso até vai trazer uma certa formalidade e profissionalismo na hora da empresa chegar até vocês. E isso já vai ser um diferencial. Porque, pelo menos pelo que eu vejo no meu dia a dia, seja frequentando consultório de psicólogo, seja de amigos psicólogos, é algo um pouco informal, né? Tu liga ali pro psicólogo, ele fala o valor, vocês acertam, ok. Via de regra, não se tem esse contrato. Então, aqui eu entendo que vai ser um diferencial dos mentorados do Dr. Felipe já ter essa apresentação para a empresa. E eu acho que isso vai dar uma boa cara, uma boa apresentação para vocês, o que, obviamente, também faz a gente aumentar o ticket, porque, né, vocês vão estar aí à frente do mercado. Então, além da procura, da demanda das empresas por profissionais da saúde, né, psicossociais, também, posteriormente, pode ocorrer uma procura da própria Justiça do Trabalho, né, seja vocês atuando como peritos, porque o juiz do trabalho ele vai entender de leis, mas quando chega na hora de decidir alguma questão médica, alguma questão de engenharia, alguma questão mental, ele precisa se armar de profissionais dessas áreas. Então, pode sim vocês virem a prestar serviços como peritos, né? O perito na justiça ele vai ser de várias áreas, inclusive das áreas psicossociais. E aí, como o empregador, tem a tendência que o empregado venha com o tempo processar o empregador que não cumprir com a NR, mantendo o ambiente de trabalho seguro, saudável no âmbito psicossocial, né, o juiz vai precisar e muito provavelmente vocês podem ser nomeados peritos, tá? Mas então são essas duas demandas que surgem para vocês. Num primeiro momento, as empresas, e aí posteriormente, é sempre um ato posterior, a questão da Justiça do Trabalho, tá? Então isso foi só um aterrissar no que é a NR, tá? Pra gente agora entrar na questão dos contratos. Felipe, aí eu vou ter que ficar trocando as telas, eu vou te ajudando, eu vou te falando pra tu me ajudar. Então, o contrato, tá? O que deve constar? Não se preocupem que tudo que eu falar aqui já está no contrato para vocês, mas a gente quis trazer, porque eu não vou estar lá com vocês sempre, e muito provavelmente vocês vão entregar isso para um jurídico de uma empresa, o jurídico da empresa vai perguntar para vocês o que é, vai querer negociar, então vocês precisam estar, pelo menos, cientes do que tem dentro do contrato, tá? Primeira coisa, básica, mas gente, pasme, muita gente me pergunta isso, e tá tudo bem, tá? Porque não é os termos de vocês, mas pessoas de gabarito me perguntam. Muita gente troca contratante e contratado, tá? Então, assim, não tem dúvidas, contratante é a empresa, é a pessoa que vai tomar, que vai pegar o trabalho, é a empresa, e o contratado são vocês, os PISCES, tá? Os profissionais da saúde, tá? Então, lá no contrato eu deixei bem também estipulado, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Segunda coisa que tem que ter é o objeto da relação. O que está sendo regulado? Para que serve aquele contrato? O que está sendo ali prestado? O que está sendo contratado, tá? Simples assim, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu mudo a tela. Eu acho que eu tenho que parar isso aqui, né? Parar aqui. Não. Não precisava compartilhar a tela, tá? Contrato. Vamos ver. Tá, vê se subiu o contrato já? Já enxerga? Peraí. Estamos enxergando. Tá. Então, gente, para não ter dúvida, tá? Botei ali contratante. Desculpa te cortar, doutora Helena. Mas, galera, só para vocês não se confundirem,
Foi o escritório da doutora Helena que fez o modelo de proposta para a gente. Então, a gente quis fechar o contrato com eles também, para vocês ficarem tranquilos que é um escritório seguro. É claro que podemos ter calotes, podemos ter algum problema, né, doutora? Porque o contrato entre nós e as empresas não impede de que a empresa seja sacana, não cumpra. Mas é justamente tendo o contrato que é mais fácil requerir legalmente a execução. Então, vocês vão perceber que uma das minhas preocupações, por exemplo, como é um contrato anual, foi de a empresa romper esse contrato em 4 meses e não querer pagar os 8 meses restantes. Então, tudo isso, a doutora Helena, com a equipe de advogadas dela, foi fazendo minuciosamente, tá? Então, só quis trazer esse detalhe, mas fica à vontade para exibir. E esse contrato, já puxando o gancho, qual que porque aí quando o doutor Felipe fala, pode acontecer da empresa dar um calote, bom, então por que eu vou ter um contrato? Faz muita diferença na hora da execução. Então, explicando de forma bem sucinta, se vocês não têm um contrato, o processo ele é dividido sempre em 2 partes, tá? O processo de conhecimento e execução. Então, vocês vão ter que passar por toda uma fase, número 1, para provar que a relação existiu, para provar que vocês cobraram dele, para provar que a empresa não pagou. Isso aqui vai mais de ano. Aí, para sair a sentença e ir para execução. Quando você já tem um contrato, vocês vão direto para execução. Então, vocês pulam quase 1 ano de processo. Então, é muito importante ter um contrato. Mas, via de regra, quando se tem um contrato, nem se chega no processo, porque se a empresa tenta dar o calote, já tem o contrato. Então, é algo que quando a gente vai aqui no escritório negociar com um devedor, o devedor já sabe que assinou, ele já criou uma responsabilidade. Então, é muito mais difícil de dar o cano. Então, assim, não é impossível, a gente nunca pode garantir, né? Mas dificulta bastante, tá? Então, vamos lá. Bom, para não ter dúvida, tá? Contratante é a empresa que vai contratar vocês. Contratado, psicólogo. Esse arquivo, ele vai em Word para vocês justamente conseguirem ir adaptando, porque a gente sabe que as realidades de cada um vão mudar bastante. As empresas, às vezes, vão pedir alguma alteração, né? E nisso eu fico disponível, mas é um jogo um pouco ali de barganha. Então, por isso que o contrato, ele vai no Word. O que está em amarelo é o que precisa ser mudado e adaptado, tá? Então, se a empresa, ela for, via de regra, ser uma pessoa jurídica, mas caso seja uma pessoa física, tá aqui. E vocês, se vocês vão prestar como pessoa física, mas a gente recomenda sempre como pessoa jurídica. Se for como autônomo, né, tá aqui pessoa física. Mas aí se complementa um, tira o outro, obviamente. Pequeno sumário, só para ficar visivelmente interessante. E aí o objeto do contrato, a gente botou que é uma consultoria, intervenção voltada à promoção da saúde mental e segurança psicológica no ambiente corporativo. Aqui o que está em amarelo é o que vocês vão prestar de serviço. Não necessariamente são todos esses serviços, ou pode virar alguma coisa que não está aqui. Mas nesse amarelo é onde vocês vão poder retirar, preencher ou alterar. Se tudo daqui é o que vocês vão prestar, não precisa fazer nada, tá? Mas, Helena, vai ter mais alguma coisa. Bom, então coloca aqui. Isso aqui é o que a gente está prestando, qual que é o objeto que eu vou prestar, qual que é o serviço que eu vou lá na empresa executar. Tem que constar aqui, né? E aí a gente sempre anexa junto com a proposta comercial, né, o orçamento, que é esse modelo aí que a gente já passou para vocês. E importante, a gente colocou, vocês não precisam mexer no que não está em amarelo, mas eu fiz questão aqui de sublinhar que o serviço que vocês vão fazer lá dentro dessa empresa não substitui acompanhamentos clínicos ou diagnósticos individuais, tá? Para amanhã depois o empregado não puxar vocês na responsabilidade de que, olha, sei lá, o empregado tendo um surto na empresa e aí bateu um colega, quebrou alguma coisa e aí a empresa vai dizer: olha, ele estava sobre acompanhamento psicológico, né? Como é que o psicólogo não viu isso? É diferente. Não vai ser análise clínica como é em consultório, né? É algo da empresa, é algo corporativo. Então, a gente colocou isso para já ter aqui uma exclusão de responsabilidade, tá? E aí vão seguindo cláusulas padrões, mas a gente também ressalvou aqui a questão da propriedade intelectual. Então, o que vocês vierem a desenvolver dentro da empresa, seja dinâmicas de grupo, seja algumas técnicas, pertencem a vocês. É uma propriedade intelectual do profissional da saúde que está lá executando esse serviço, tá? A duração. A gente colocou todas as hipóteses de duração. Se o doutor Felipe achar interessante a gente deixar só anual, depois a gente pode alterar, tá? Mas a princípio que a gente deixou a hipótese de ser de dia, de meses ou por prazo indeterminado. Ou seja, a gente começa hoje e quando alguém quiser rescindir, avisa 30 dias antes, tá? A gente deixou assim porque a gente não sabe se todas as empresas vão ser anuais, né? A ANL não vai trazer uma obrigatoriedade de ser anual. Então a gente deixou em amarelo para vocês adaptarem conforme o caso, tá? E o serviço também, ele pode ser presencial, ele pode ser remoto ou ele pode ser híbrido. Então vocês vão ter que adequar conforme a situação, né? Se for só presencial, tira os outros dois, por isso que a gente colocou no Word, tá? Então, é importante aqui, são coisas como esse contrato, ele tem várias variantes, já sendo redundante, a gente deixou em amarelo, para vocês saberem que o que está em amarelo pode ficar ou não, sempre adaptando. E, de novo, me coloco aqui à disposição, tá? Deixa eu ver se eu consigo seguir por aqui, depois a gente vai ter que voltar. Deixa eu voltar aqui. Aí dá para botar um outro slide, né, Felipe? Dá para colocar, e lembrando que a NR1 fala da continuidade, né? Então, ela não fala de... ela não diz o que ela chama de contínuo, mas a nossa tecla vai ser bater no contrato anual, com programas todos os meses dentro das instituições. Você quer compartilhar o quê? Eu quero voltar para o Mindmaster. Ah, tá, peraí, que eu vou dar um jeito nisso. E aí, falando um pouco da continuidade, algo que vocês podem trazer no fundamento de vocês, porque a NR ela não fala anual, mas ela fala que é a obrigação do empregador ter essa preocupação com o ambiente de trabalho seguro em nível psicossocial. E aí, por conclusão, a gente pode dizer que não é preocupação, o empregador não está fazendo essa obrigação se ele tiver um encontro, né? Então, é algo que por si só ele é contínuo. Assim como a terapia. Todo mundo sabe que se tu for uma sessão de terapia, tu não vai conseguir tratar o que tu precisa. Então, ele já é intrínseco à continuidade. Então, é algo que vocês até têm que explicar, digamos, na hora que vocês forem fazer a apresentação do trabalho de vocês para as empresas, que precisa de uma continuidade mínima, né? Talvez a empresa não queira fazer lá por 2 anos, mas precisa de uma continuidade mínima para vocês também terem condições de executar de forma correta o trabalho de vocês.
Quer que eu tire e vai de novo? Por favor, você remove. Eu vou remover aqui. Adiciona, por favor, a guia que você precisa. Tá. Apresentar. Vamos voltar lá. Vou tentar não ficar indo voltando muito para não deixar vocês tontos. Então, aqui, o objeto a gente já viu, tá? A duração do contrato e do formato, a gente sabe que a tendência vai ser anual. E aí vocês podem trazer essa questão, né, de que um serviço psicossocial, ele já é intrínseco, que ele é algo contínuo, né, não é algo pontual. Honorários e formas de pagamento, né? Então, vocês vão poder ter pelo valor acordado, né? Então, sempre você tem que cuidar, vai ter ali o valor que vai ser acordado, que vai ser mensal, muito provavelmente. E aí, vocês têm que ter o cuidado de ver o que vai ser gasto extra, né? Os deslocamentos ficam a cargo de quem? A contratação de terceiros, caso precise, fiquem a cargo de quem? Isso são coisas que é combinadas com a própria empresa, tá? Ou coisas que vocês estipulam na relação que vocês vão prestar, tá? Depois, forma de pagamento, também, vocês ali vai ter o espaço para vocês preencherem. Vai ser à vista, vai ser parcelado, vai ser mensal, vai ser por hora técnica, por etapas concluídas, né? Vai ser no Pix, vai ser no cartão. Isso vocês têm que preencher, porque muito provavelmente vai mudar conforme a empresa, né? Existem empresas que têm uma questão que tem que esperar um prazo para processar. Enfim, dependendo, cada empresa vai ter um mecanismo próprio que vocês têm que ir se adaptando, né? E a questão da inadimplência, tá? A gente deixou ali. Eu vou falar aqui, depois eu volto lá no contrato. A gente deixou um prazo de 5 dias. Então, por exemplo, não pagou a parcela do mês de maio, né? A gente deixou um prazo de tolerância de 5 dias. Esse prazo é opcional, tá? Tem gente que entende que não precisa, então não precisa. Olha, não, acho que eu quero dar 10 dias. Pode dar 10 dias. A lei não obriga, não tem um prazo específico. Mas eu recomendo que tenha um prazo, por quê? Depois daquele prazo, o que a gente colocou? Multa pela parcela não paga de 15%, né? De novo, eu não quero ter a multa. Tudo bem, pode tirar. Mas a minha recomendação e a recomendação do escritório é que tenha um prazo de tolerância de 5 dias. Passou os 5 dias, é multa, né? Mas, se achou que a multa está muito alta, eu quero tirar a multa, eu quero aumentar a multa. Não recomendo aumentar muito mais por uma questão aqui de interpretação jurídica de que pode haver um abuso. Então, para caso de descumprimento da parcela daquele mês que não foi paga, eu recomendo aí uma multa de 15%, né? Eu acho que e um prazo de tolerância de 5 dias é bem razoável, tá? Obrigações e responsabilidades. Amiga, você está compartilhando alguma tela? Tá. Tá, então põe aqui pra gente. É essa tela? Essa daí, né? É o mapa mental, né? Perfeito, agora sim. Vou tentar seguir aqui, depois eu volto no contrato, senão vai dar muita confusão. Então, aqui que eu estava falando, tá? Então, o valor acordado, as formas de pagamento, a inadimplência, tá? De novo, aqui está explicando e tudo isso está no contrato, tá? E aqui eu segui a ordem do contrato. Então, vai ver, número 1 é parte, número 2 é objeto da relação, número 3, então tá na ordem justamente para vocês não se confundirem. Obrigações e responsabilidades. É nesse momento que vai vir o que, quando e como cada uma das partes tem que fazer, para não ter dúvida e não ter aqui distorção de entendimentos, tá? Então, qual que é a tarefa de cada parte, tá? De forma bem, assim, tá bem didático, para justamente não evitar que a empresa comece a pedir coisas a mais. E aí, a partir do momento que pedir coisas a mais, pode falar, olha, isso aqui não está no meu escopo de trabalho, conforme o nosso contrato. Porque eu noto essa tendência, como é algo que está lidando com pessoas, às vezes há uma ultrapassagem da barreira do que é as obrigações do profissional. Tá? Mas, de novo, no contrato na cláusula 4.1, 4.2, as responsabilidades por parte da empresa e as responsabilidades por parte do profissional da saúde. Aquelas cláusulas são as cláusulas que a gente tem de mínima. Se vocês quiserem colocar, olha, eu quero mais uma responsabilidade, eu também quero ter essa tarefa, vocês podem acrescentar. Mas, para mim, a mais importante que a gente colocou é sobre o que não é responsabilidade dos PCs, né? O que não entra no escopo de trabalho de vocês. E aí, a gente colocou uma cláusula que eu entendo muito importante para os autônomos aqui da saúde, é a questão que a gente está falando de uma relação de meio e não uma relação de fim. Ou seja, vocês nunca vão poder dar garantia de que, sim, é como se eu fosse dar garantia de que a gente vai ganhar o processo na vara do trabalho XYZ. Eu não posso, né? Por lei eu não posso, porque o meu trabalho é de meio, ele não é de fim. Assim como de vocês. Vocês estão auxiliando a tornar o ambiente, né, mais psicossocialmente falando, equilibrado. Mas vocês não podem dar a garantia, porque é inerente da nossa profissão. Tá? Outra questão que eu coloquei lá, não pode ser a obrigação do profissional da saúde ele arcar com a obrigação do empregado comparecer às sessões. Porque muito provavelmente, dependendo do setor que vocês vão atuar, você vai atuar mais em chão de fábrica, né? Um ambiente mais masculino, pode acontecer de haver uma não aceitação por parte dos empregados, mas o empregador ele vai obrigar porque ele quer com o PNR, então pode haver alguma tensão, e aí não pode recair sobre vocês a responsabilidade que os empregados compareçam, isso é o empregador com o empregado, que ele vai ter que ir lá cobrar, o empregado vai ter que assinar algum termo de que foi, é a relação deles. Vocês cabe estarem lá na hora marcada dando o conteúdo de vocês, mas não pode recair sobre vocês essa responsabilidade, tá? Outra questão são sessões individualizadas. Se vocês quiserem prestar esse serviço, aí é do escopo de vocês, tudo bem? É do arranjo que vocês vão fazer com a empresa. Mas a ANR, ela não traz essa obrigatoriedade de vocês terem que consultar um a um. Se o empregador quiser pagar por isso, tudo bem, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Então a gente colocou que não é uma responsabilidade de vocês fazerem as sessões individualizadas, a não ser que tenha sido acordado entre vocês, tá? E aí outras exclusões possíveis de responsabilidade a gente vai adaptando conforme o caso.
Outra questão, que enfim, é muito do assunto de vocês, da área de vocês, é a questão da confidencialidade e do sigilo, né? Então, existe, obviamente, a obrigação da confidencialidade dos profissionais da saúde, dos contratados, que são vocês, que é inerente da profissão. Então, a gente vai ter o dever de sigilo do próprio paciente, do empregado, mas também surge aqui, vocês trabalhando em empresa, do dever de sigilo do que entra, do que ocorre dentro daquela empresa. Às vezes a gente vai falar em empresas que têm segredos comerciais, né? Então, pode acontecer dependendo do nível da empresa, do que vocês vão ter consciência, vocês vão ter que assinar NDA, que é os acordos de confidencialidade, não da relação psi e paciente, mas sim porque vocês, para estarem naquele ambiente, vocês acabam tendo informações a segredos de mercado, né? Dependendo, então, vocês vão, sei lá, trabalhar numa empresa de bolsa de valores, alguma questão assim de mercado financeiro, no setor agro tem muito, então também existe esse dever, né? E pode acontecer de a empresa pedir que vocês assinem esses acordos de confidencialidade. Óbvio que é bom vocês sempre pedirem para um profissional, né, lerem antes de assinar um acordo desses, tá? E aí, de novo, obviamente que sempre, isso aqui eu quis colocar, porque pode surgir dúvida na hora, prevalece o dever de sigilo da profissão de vocês. Porque conhecendo mais ou menos como é que é o mercado da justiça do trabalho, muito provavelmente vai ter algum empregador, dependendo da sua idoneidade, querendo investigar e achar pelo em ovo, através do psicólogo, do profissional da saúde. Por exemplo, eu sou empregadora, não tenho lá meus princípios muito bem definidos, e eu quero encostar um empregado, ou quero me livrar daquele cara, e eu tô tentando achar uma justificativa. E aí pode acontecer do empregador vir e falar, olha, queria saber como é que tá aquele empregado, parece que ele tem um problema mental, alguma coisa assim, quem sabe. Não é porque ele contratou vocês, que vocês estão prestando um serviço lá, que ele está pagando para vocês estarem prestando esse serviço, que vocês vão quebrar, obviamente, esse dever de sigilo. Isso é dever de sigilo, e isso a gente deixou bem claro no contrato, porque muito provavelmente vai ter, ou, por exemplo, vocês vão ser peritos em alguma audiência, né? Então, alguns momentos pode ficar muito tênue, né? Mas, de novo, sempre prevalece o dever de sigilo da profissão de vocês, né? É uma obrigação que a gente tem dentro das nossas profissões, que a gente tem que honrar com esse código de ética, e em vocês em especial, porque a gente sabe dessa relação paciente e profissional, né? Por parte da empresa, ela tem, sim, o dever de sigilo dos métodos e técnicas que vocês vão utilizar naquela empresa, porque, de novo, a propriedade intelectual pertence a vocês, né? E, de novo, caso haja uma quebra de confidencialidade de sigilo, isso vai levar a uma rescisão por justa causa, e aí vai ter multa por isso. Eu vou explicar melhor ali na questão, quando a gente vai entrar em questões rescisórias, tá? Uso da imagem, vídeo e material visual, né? Ok, pode usar desde que haja concordância entre as partes. Então, os psicólogos, os profissionais da saúde vão poder usar, né, o serviço, desenvolver o serviço após a implementação da NR1 XYZ empresas, tá? Isso pode ser usado em portfólio. Nós colocamos no contrato que pode, mas pode acontecer de uma empresa falar, não, eu não quero. E aí, claro, vocês vão ter que negociar com essa empresa. Mas, a princípio, né, esse é um bom portfólio para novos clientes. Olha, tá aqui meu portfólio de onde eu já prestei serviço, eu presto. Então, a princípio, o contrato está autorizando. Aí cabe à empresa que vai contratar vocês, se não concordar, falar para vocês. Não falar nada, está autorizado, tá? A gente colocou que a empresa contratante, ela pode divulgar que ela está tendo a iniciativa, que ela está cumprindo com a NR. Vai ter muita empresa aí se vangloriando, dizendo, eu estou, né, garantindo um ambiente psicossocialmente estável. Só que, na realidade, a gente sabe que isso vai ser obrigação, mas vai ter empresa vendendo muito seu peixe por isso, e a gente colocou que sim, ela pode falar, desde que não vincule o nome de vocês, para ressalvar vocês. Ah, eu não quero que fale meu nome. Tudo bem, então pede, olha, se tu vai divulgar, eu quero meu nome, tá? Então, isso também, de novo, entra dentro do escopo ali da liberdade de vocês. A questão rescisória, ninguém pensa, mas pode dar muito problema. A gente vai ter duas causas rescisórias. A sem justa causa e a com justa causa, tá? Sem justa causa, antes do prazo determinado. Porque se está lá no prazo de um ano, fechou um ano, não queremos mais renovar, tudo certo, né? A gente se vê por aí. Agora, o problema vem quando antes do prazo. Então, vamos supor, eles fecharam um contrato de um ano, lá no sexto mês, a empresa diz, eu não quero mais, né? E não tem motivo, simplesmente não quer, enfim, corte orçamentário, não quer, né? Então, quais que são as obrigações da empresa com vocês, profissionais da saúde? Tem que notificar 30 dias antes, e vocês também, se vocês não quiserem, tem que notificar 30 dias antes, justamente para a outra parte poder se organizar, né? Tem que, obviamente, pagar pelo serviço prestado, isso até nem precisaria escrever, mas a gente fez questão de escrever, então tem que pagar pelo serviço prestado, porque às vezes, eu não quero mais pro trabalho, mas eu tô com um mês de dívida aqui que eu tenho que acertar até o dia que vocês trabalharam, e tem uma multa que é 20% do valor total. Então, soma-se o valor total do contrato, de todo um ano, se por caso a gente estiver falando em um ano, 20% é o valor da multa, tá? Por quê? Justamente para evitar que a empresa, amanhã depois, descubra um outro trabalho mais em conta, ou, nem acho que isso aqui é tão importante, e queira romper com vocês, depois de vocês já terem feito todo o trabalho, de terem desenvolvido. Então, tem essa multa justamente para resguardar que isso ocorra, tá? E aí a outra situação é quando é justa causa. Ou seja, o profissional da saúde, né, o contratado, que é vocês, ele é obrigado a pedir uma rescisão porque a empresa fez alguma justa causa, tá? E aí, quando eu pular lá no contrato, só para não ir voltando, a gente vê o que dá em seja justa causa, tá? E aí, nesse caso, como foi a empresa que deu razão para finalizar o contrato, porque ela deu uma justa causa, né, a empresa ela vai ter que pagar o serviço já prestado, ainda que vocês tenham pedido ou a rescisão, vai ter que pagar, né, uma multa, e aí aqui a multa é maior, é de 30% do valor total do contrato, justamente porque a gente está falando numa justa causa, né, para ser algo mais sério. E reembolsar eventuais despesas, tá?
Antes da gente ir para o contrato, para a gente finalizar ali com o contrato, eu chamo a atenção aqui do vínculo de emprego, tá? Não que vá querer, mas eu acho que é sempre importante a gente saber até que ponto a empresa ela tem essa liberdade de exigência, né, de demandas, porque é algo muito tênue, e dependendo do projeto que vocês vão desenvolvendo dentro da empresa, pode acontecer de vocês viverem muito no dia a dia da empresa. E aí vocês começam a se aproximar do empregado CLT, quando na realidade vocês não são autônomos. Então sempre ter esse cuidado, que o que vai definir, se vocês, por mais que vocês tenham um contrato, mas o que vai definir se vocês são CLT ou são autônomos é muito a subordinação. Então sempre esse cuidado, porque a gente sabe que tem empresas que vão se perder um pouco aí, daqui a pouco vão tratar vocês como empregados, e aí sempre a questão da subordinação. Então cobranças de horas, de metas, proibição de faltas ou de cancelamentos, né? Isso são coisas que o empregado tem com o seu empregador, que não é questão de vocês. Óbvio, se vocês não comparecerem em alguma reunião que vocês marcaram, ele pode ir lá descontar de vocês tinham obrigação, mas vocês têm a liberdade, vocês não têm a consequência de não receber pelo serviço, porque não foi prestado, né? Mas vocês têm essa liberdade, porque vocês são autônomos, então pensa. Então, eu que tenho que marcar os horários, né? Não pode cobrar, não, tem que ser conforme a minha agenda, então vocês estão prestando o serviço, né? Então, sempre muito cuidado para não ter essa confusão. Deixa eu trocar aqui de tela, pra gente, eu prometo que é a última vez que eu vou trocar. Pra gente analisar o contrato, para não ficar com dúvidas. Tá bom. Tá. Alguma pergunta? Ou posso seguir? Pode seguir, a gente vai abrir para dúvidas tudo de uma vez, para você pegar as principais, mas dentro dessa aula vai ter também um espaço para dúvidas dentro da plataforma. Pode seguir. Tá. Então tá. Objeto, a gente já deu uma olhada aqui antes, tá? A duração do contrato, a gente sabe que a princípio vai ser anual, né? Mas aqui tem as outras possibilidades. Se vai ser presencial, remoto ou híbrido. E investimento, então o valor que vocês vão cobrar, né? As formas de pagamento, tá aqui. Então a gente botou várias formas. Vai ser por hora técnica, então pode tirar as outras, tá? A gente trouxe aqui as possibilidades que vocês têm. Como eu falei para vocês, não pagou a parcela do mês, inadimplência. 5 dias, né, de prazo aí para a pessoa se organizar e pagar, se não, multa de 15% sobre o atraso, mais multa moratória e juros de mora, tá? E aí a rescisão imotivada, né, ou seja, o empregador acordou um dia, a empresa acordou e falou, não quero mais aquele profissional da saúde da minha empresa, eu vou acabar com o contrato, em que pese eu ter um contrato assinado. Multa de 20% sobre o total do contrato, mais pagamento dos valores devidos. Obrigações que eu falei para vocês, né, as obrigações do contratado, ou seja, as suas obrigações, né? Então, tem uma série de obrigações aqui, serviços com ética, cumprir os prazos, manter a comunicação. Helena, aqui tem uma obrigação que eu vou assumir, não tá aqui. Coloca aqui, tá? Tem que ter aqui todas as obrigações. Tudo que a empresa cobrar que não estiver aqui nesse escopo, tá? A empresa não pode cobrar. Então, a empresa está indo além do que foi contratado. Obrigações do contratante, né? Ou seja, da empresa. E aqui, principalmente, o que não é responsabilidade de vocês. Então, aqui, principalmente, é uma relação de meio e não de fim, né? Vocês não são responsáveis pelo comparecimento das partes, né? A atuação clínica individual, ela não está inclusa no serviço de vocês, a não ser que vocês queiram. Aí tem que tirar essa cláusula, tá? Confidencialidade e sigilo, que a gente viu, a questão da confidencialidade, tá? Caso haja quebra de confidencialidade, né? Então, o empregador, ele quebrou alguma questão lá, teve alguma quebra, isso é causa para justa causa, esse é motivo para justa causa, com multa de 3 vezes o valor do contrato, porque é algo bem sério. Uso da imagem, do vídeo, então aqui, uso do que vocês estão lá divulgando, a empresa está divulgando, que está se preocupando com o meio ambiente de trabalho. E ela quer citar alguma coisa. Então, tem que ter o consentimento prévio de vocês, né? Vai citar o nome de vocês. Vocês têm que concordar, tá? Tem que ter essa concordância, porque vocês estão usando a imagem, o vídeo, o material de vocês. E aí, rescisão, que entra essa questão um pouquinho mais complexa, né? Então, quero rescindir. Eu, psicólogo, não quero mais prestar serviço naquela empresa, não tem motivo, não quero, tô com a agenda cheia, não quero ir para outra empresa. Bom, avisa 30 dias antes, tá? E a empresa também. Eu achei um outro mais em conta, eu não quero mais, acho que essa NI não vai colar. Tem que avisar 30 dias antes. Mas a empresa, ela tem a obrigatoriedade de pagar uma multa de 20% do valor do contrato, porque, obviamente, vocês vão fazer um plano de estruturação ali da empresa, né, na questão do ambiente psicossocial, e isso vocês já vão ter prestado o serviço no sentido que vocês vão ter arquitetado ele, vocês já não vão ter executado. E é por isso, então, que a empresa ela tem que pagar com esses 20%, tá? O que enseja justa causa? Deixei aqui em negrito, tá? Então, o descumprimento das cláusulas do contrato, mais de 5 dias sem pagar é justa causa, atitudes que podem contra a reputação, integridade, a ética de vocês. Então, por exemplo, o empregador está incomodando que quer saber de algo pessoal de um empregado, que vocês têm o dever de sigilo de não contar. Isso é uma questão de justa causa, tá? E aí, caso haja essa rescisão por justa causa, a empresa, ela tem que pagar, ou seja, a empresa, ela deu o motivo para vocês rescindirem, né? Vocês que rescindiram, mas por culpa da empresa. A empresa, ela tem que pagar 30% do valor do contrato, tá? E isso não isenta pagar em dívida o que vocês já... Tá? Depois a gente vai seguir com disposições gerais, que são coisas que sempre tem nos contratos, por questão até de lei, proteção de dados, que a gente colocou, né? E aí, lembrando, obviamente, vocês vão ter que colocar a comarca, a cidade, onde vocês vão prestar, né? E a assinatura. Sobre a assinatura, peguem a assinatura presencial, se possível, só que a gente sabe que às vezes hoje tem que pedir para outra parte, imprimir, assinar, escanear, né, muito trabalho. Então, se for pegar assinatura digital, né, a empresa tem que ter uma assinatura digital, ou, eu não tenho assinatura digital. É difícil, mas caso não tenha, né, o gov.br tem aí assinador digital gratuito, né? Então, peguem órgãos aí que tenham validade, porque se amanhã depois a gente precisar executar essa empresa, a gente tem que ter uma assinatura aí que a gente possa
que a gente possa se pautar em algo válido. Então, assim, é isso. Eu sei que é técnico, é bastante informação, mas, de novo, fico à disposição, né? A ideia foi ter um mapa mental para vocês conseguirem ir comparando ali no contrato. Então, a minha recomendação é que vocês leiam o contrato, tenham paciência, leiam ele, estudem ele, né? Até porque quando a empresa quiser negociar com vocês, vocês vão saber o que tem cláusula por cláusula e o que vocês podem ali, tem uma margem de negociação e o que é inegociável também. Perfeito, perfeito. Nunca decepciona. Ah, A gente vai abrir para as dúvidas agora, e as dúvidas são relacionadas ao tema da aula de hoje, né, doutora Helena? A gente tem uma plataforma de aulas onde todas as dúvidas podem ser tiradas lá. Inclusive, doutora Helena, você vai processar 2 aluninhas minhas, você está sabendo ao vivo isso. Opa! Deixa eu te contar. São alunas que criaram grupos no WhatsApp paralelos ao grupo oficial da formação e estão vendendo coisas para os meus alunos. E elas estão aqui ao vivo. E deixa eu te contar, você não sabe a melhor parte da história. Elas esqueceram que a nossa formação é toda amarrada juridicamente. Que a gente tem termos de uso, né? E que isso é uma falha grave, cabível denúncia até ao Conselho Regional e Federal de Psicologia. Então eu vou abrir o né? passivo de Conselho, crime. civil e criminal também. Então, para as 2 queridas que estão aqui conosco, as medidas estão sendo tomadas e qualquer divulgação de grupo não oficial é proibida justamente porque tem as colegas que querem aproveitar e surfar na onda. Então, eu estou contando esse exemplo meu, como psicólogo e mentor de vocês, para vocês entenderem que é muito importante o contrato, né, doutora Helena? Eu acho que o contrato ele é fundamental para profissionalizar. E eu acho que todos nós que compramos algo, que contratamos algo, nós temos o direito a saber tudo sobre o arrependimento, sobre multa, sobre cancelamento. Mas a empresa fechou e não assinou, fechou e não leu. Aí é um problema dela. Se ela assinou, ela consentiu com os termos de uso ali dos contratos. Então, a primeira dúvida, antes da galera mandar aqui no chat, a primeira dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente vai fazer 2 vendas principais para as empresas. Primeiro, a gente vai vender o diagnóstico do risco psicossocial, né, que você já entendeu que é muito bem, que vai fazer todo o levantamento da insalubridade emocional da empresa, vai classificar isso por níveis. Então, primeiro a gente faz o diagnóstico e elabora a proposta do diagnóstico, recebe o Pix, assina o contrato e recebe o Pix. Então, a minha dúvida é, quando for lá na parte de preço, a gente tem que anexar a proposta, dizer que aquele contrato é referente à proposta número X, que é diagnóstico de risco psicossocial, em 400 colaboradores, sendo 280 remoto, 120 presencial. A gente especifica ali. Seria isso a primeira dúvida? Isso, aqui, ó. Deixa eu aproveitar e compartilhar para não ter dúvida. Compartilha que eu adiciono aqui. Isso, Peraí. Estamos vendo. Tá, ó, são 2 serviços. Então, no primeiro, que é o diagnóstico, eu recomendaria a vocês, e até acho que a gente pode fazer esse acréscimo para evitar a confusão depois, a gente colocar aqui o diagnóstico. Então, se for diagnóstico, o que inclui? Né? Aí depois a gente faz outro parágrafo aqui e põe. Se for o outro serviço, o que inclui? Aí você só deixa um ou deixa outro, né? Para que aí não fica bem redondinho, eu acho. Eu vou deixar aqui em vermelho, adaptando ao vivo, vamos lá. E aí eu vou pedir para a doutora colocar depois, a doutora Laura. Deixa eu botar aqui em vermelho. Porque aqui vocês têm que botar o diagnóstico, então se fosse o caso, né? Diagnóstico, e o que inclui em diagnóstico, né? Só que eu acho que dá para a gente especificar mais. E aí, além dali, que é o objeto, né? Aqui, o prazo desse diagnóstico. Esse diagnóstico não vai ser algo mensal, eu imagino. Vai ser algo que vocês estão fazendo ali, uma análise. Vai ser algo mais pontual ou ele é contínuo? O diagnóstico é pontual. Então é algo aqui também. Eu vou fazer esses acréscimos, porque vocês não precisam ficar alterando, não precisam ficar escrevendo. Você só tira um ou deixa um outro, né? Então, eu vou colocar ali. Porque vai ser algo pontual. Então, a gente não vai falar de dias, meses, não vai ser algo que se prolonga no tempo. Mas é aqui. Aqui, o que vai ditar muito o tom é sempre o objeto, né? E ali a duração do contrato. Porque o diagnóstico ele vai ser pontual. E aí, claro, o pagamento, como vai ser pontual, vai ser um pagamento pontual, possível de parcelamento, enfim. Aí vai ser conforme a empresa de cada um, como é que vai ditar o tom em relação ao pagamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Bom, vamos lá. Ó, eu tô aqui com uma aluna que me mandou mensagem no Instagram falando que ela foi assediada também por outras alunas. Se puder mandar print no WhatsApp, nos ajuda bastante, tá bom? Quem foi assediado por outros alunos comercializando algo, me chama no final 6102, né? Desculpa, doutora Helena, tá fazendo isso ao vivo. Não, mas eu tenho que complementar que isso tem que ser feito, porque assim, é a forma de nós nos protegermos. Porque amanhã depois vai ser com outro psicólogo, né? Então, assim, eu acho que até um dever, um ato de cidadania, assim, está errado. E muita coisa no Brasil está errado, porque a gente, não é comigo, vou deixar passar. Tá errado isso. Sem falar na falta de coleguismo, respeito à profissão, nem vai estar nesse mérito, mas juridicamente falando, isso é um crime no âmbito criminal, né? E também no âmbito civil. Então, aqui é algo muito baixo. É ser feito, me admira, né? Isso tudo tá acontecendo. Então, colaborem e mandem, né? E a gente vai estar aí, vamos estar assessorando o doutor Felipe. Beleza. Então, a gente entendeu. A gente vai subir esse modelo para eles amanhã, pela manhã. Então, depois a doutora Laura faz os ajustes, a gente sobe. Aí a Tainara, ela quer saber se ela pode se recusar a participar de uma audiência de processo trabalhista de algum empregado que ela atendeu na empresa.
Pode sim, não é obrigado, a não ser que tu seja intimado pelo juiz como testemunha. Via de regra, o juiz ele vai nomear um perito que queira ir, tá? Mas tu pode dizer que tu não quer ir. É muito difícil, quando tu fala que não quer, o juiz mesmo assim insistir. Porque tu já vai lá contra gosto, então a tendência é que teu depoimento seja péssimo. O advogado não vai insistir, o juiz não vai insistir, tu tem todo o direito de falar, não quero, não quero, prefiro não me envolver. Pode sim. Perfeito. Se o contrato for apenas de diagnóstico, depois a empresa quiser dar continuidade para o anual, são 2 contratos, correto? Então eu já vou antecipar, correto? Porque a gente está fazendo 2 vendas, né? Então cuidado de deixar bem separado para não gerar uma confusão, porque assim, as empresas, dependendo da empresa que você vai trabalhar, se são empresas menos estruturadas, elas não vão entender muita diferença. Então assim, deixa separado. Pode ser, ele só muda ali o escopo do trabalho, né, o objeto e o valor. Vai ser quase igual ao contrato, mas isso vai ser bom, assim, eu acho que tem um caráter pedagógico para a empresa entender, são 2 vendas, são coisas separadas. Só aqui no escritório, né, a empresa lá do Felipe contratou o serviço 1, contrato que a gente faz de prestação de serviço. Ainda não precisa de outra coisa, é outro contrato, praticamente igual, mas é outro contrato, é outro serviço. Então Exatamente. separa, tá? Para evitar confusão, é melhor separar. E foi uma estratégia que a gente definiu. Nada impede, né, para vocês que são implementadores de saúde mental em empresas, de fazer tudo de uma vez. O que a gente percebeu, comercialmente falando, é que é mais assertivo fazer primeiro o diagnóstico e depois o contrato. Porque, doutora Helena, o contrato anual, ele é anual. Então ele vai custar 12, 15, 20 vezes mais do que o diagnóstico. Então é mais fácil a gente vender o anual quando a gente está com todos os apontamentos em mãos, mostrando a classificação de riscos. Bom, a gente tem uma pergunta que é muito óbvia, mas vale a pena responder, porque para eles é algo distante da realidade, que é sobre PJ e PF, né? Então, tem uma aluna que falou, eu sou PJ e PF, existe algum que é melhor usar? Né, a gente sabe que isso serve para tanto pessoa física quanto jurídica, mas nesse caso que ela é os dois, o que você aconselha? Eu não sei o que ela fala como PF, porque às vezes a pessoa é autônoma, ela tem um CNPJ lá como autônomo e tá falando que é PF, tá? Eu recomendo sempre, até por uma questão fiscal, vocês serem como PJ ou como autônomo, tá? Que é diferente de PF. Pessoa física é a Maria ali que tá fazendo. Por quê? A tributação como PF é 30%. E tu como autônomo ou como PJ, dependendo de onde tu vai estar enquadrado, é bem menor. Então pensa que não é um crime, tu pode, mas é 30% de tributação do teu serviço. Então eu recomendo nunca fazer por PF por essa questão. Então, por exemplo, quando contrata. Vamos supor que aqui o escritório, quando eu comecei, né? Era só eu, não tinha outros advogados. Então eu tinha o meu CNPJ como autônoma. Por quê? Senão eu tinha que pagar. Se eu, Helena, PF, né, CPF, prestar o serviço, não é um crime, mas é 30% que eu tenho que recolher para Receita. Então, não recomendo usar PF. Perfeito. Tem uma dúvida muito pertinente também sobre uma colega Isamara, que é sobre. Você tem mais alguns minutos para responder a gente? Tenho, fica tranquilo. Tá, tem a Isamara que ela está trazendo sobre a guarda da documentação, né? Então, o que a gente vai fazer? Tudo que a gente fizer para as empresas de saúde mental, seja palestra, diagnóstico, tudo, a gente vai ter a versão online daquele documento e vai enviar isso por e-mail para a empresa, salvar num drive, dar acesso, para ter, desde que não viole o sigilo dos pacientes. Então, a dúvida dela é sobre a guarda, né? Nós, psicólogos, temos a responsabilidade da guarda de documentos por muitos anos, tem que confirmar, mas acho que é superior a 10 anos. Mas e a questão da empresa, né? Como que fica essa questão do papel da guarda dessa documentação? Eu recomendo sempre vocês terem. A empresa, via de regra, eles sempre guardam por 5 anos, é meio que de praxe, por causa do seu trabalho. A gente trabalha sempre vai pedir por 5 anos, tá? Mas assim, o que a gente faz aqui no escritório? Eu não posso me responsabilizar pela outra parte. Então, eu guardo no Drive e ainda a gente tem a comprovação, a gente sempre printa que a gente deu acesso, né, para outra parte. Então, assim, a outra parte teve acesso, ela não guardou porque ela não quis, né? Então, assim, eu sempre recomendo vocês que guardem. Se eu não me engano, acho que médico é 10 anos, deve ser alguma coisa assim. Mas a gente vai estar falando da análise clínica, tá? Da análise clínica vai ser esse período. Às vezes, assim, esse contrato de prestação de serviço é ali, terminou o contrato, foi 1 ano. Já fiz 1 ano, já entreguei, já teve o pagamento, tá? A relação terminou, findada. Até teoricamente não teria o porquê, mas aí guarda aí mais uns 2 anos e deu. Agora tu não pode se preocupar e pensar se a empresa vai guardar ou não, porque ela cria um problema para ela mesma quando ela não guarda esse documento. Legalmente falando, o juiz não vai obrigar que vocês tenham, né? É a obrigação da empresa ter. A empresa pode ser bagunçada, não ter, correr para vocês e falar, doutor Felipe, tenho, tô precisando aqui. Tu pode ter como pode não ter. Se tu não ter, não é obrigação tua ter guardado, né? É a obrigação da empresa é 5 anos. Ela sempre normalmente vai guardar, se ela for uma empresa organizada, por 5 anos, porque é o jeito dela provar que ela fez tal coisa e, consequentemente, ela não vai ser penalizada por aquilo. Tá. Doutora, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho, porque a gente tem algumas dúvidas para a gente tentar responder o máximo, tá? Então, tem uma dúvida aqui sobre o contrato, sobre guarda, então, serve o que é no consultório, é responsabilidade sua também. Na empresa, você vai dar uma parte dessa documentação para eles e a gente vai sempre te ensinar. Então, nas implementações e no diagnóstico, o que fica com vocês e o que vai para a empresa. Nós temos que pagar multa se quisermos não cumprir os 12 meses de contrato? Via de regra, sim, é para as duas partes. Mas nada impede que tire. Mas se a empresa for analisar o contrato, ela vai dizer, se eu rescindir, eu tenho que pagar. Se tu me deixar na mão, tu não tem que pagar nada. Então, é para as duas partes. Mas pode tentar, né? Deixar só para vocês. Mas, assim, o correto é que seja econômico as duas partes. Perfeito. Qual o valor... Não, isso aqui não é a dúvida de hoje. Quando nós interrompemos o contrato, avisamos com 30 dias de antecedência. Pagamos algo? Aí serve essa mesma resposta, né?
Aí não, aí se tu não deu causa, né? Só avisei com 30 dias, aí, exatamente, a mesma questão ali vocês vão ver ali que não está especificado para qual das partes, né? Que tem que avisar 30 dias, né? E aí vai ter a multa que é menor, enfim, em caso de justa causa ou não. Perfeito. A multa é paga pela parte que pede a rescisão, independente se for pelo contratante ou pelo contratado. Exatamente, Margarida, é assim como um contrato de aluguel. Se o dono pede a casa antes, ele vai pagar a multa, se você devolve antes, você também vai pagar a multa, direitos iguais. A Arlete, ela está dizendo sobre contratação de terceiros. Então, assim, esse contrato que nós estamos entregando é da relação profissional entre implementador de saúde mental e empresa. Se você pegou uma empresa grande, vai ter que contratar mais, não é esse contrato. A gente vai deixar o contato do escritório da doutora Helena, se em algum momento vocês precisarem de alguma profissionalização na empresa, no consultório de vocês, ela tem uma equipe bem legal, preço muito justo, é uma parceirona nossa, uma profissional muito séria e tem uma equipe de advogadas bem legais também. Será que o prazo de maio será prorrogado para atender ao pedido da FEComércio? Cleidson, isso não é pauta da aula de hoje, tá bom? Mas se for, prepare-se a sua boia, porque você vai nadar em oportunidades. Eu estou orando não, porque eu não posso pôr Deus nisso, mas eu estou torcendo para que seja prorrogado, porque quanto mais prorrogar, mais mostra o desespero das empresas e mais tempo nós teremos para captar essas empresas. Então, mude a mentalidade, pense que se prorrogar só mostra o desespero. É uma realidade que não vai voltar. É uma realidade que mostra. Foguete não dá ré, né? O Ministério do Trabalho e Emprego está fazendo isso não porque se preocupa com a saúde mental das pessoas, mas porque isso está custando muito para o Estado, tá, gente? Ninguém aqui está preocupado genuinamente com a saúde mental, a não ser nós, que estamos entendendo uma chance de cuidar. Tem empresas que se preocupam verdadeiramente? Tem, mas essas que se preocupam não estão nem aí para NR1. Hoje eu fui num dos meus clientes que ele já aplica isso há tanto tempo que ele não está preocupado, porque ele já tem todas as comprovações, tá bom? As empresas têm que iniciar o diagnóstico. Não, obrigado, temos um contrato para diagnóstico, outro anual, tá? Eu serei implementadora junto com minha colega. Eu tenho o CNPJ e ela é pessoa física. Qual a melhor forma de fazer o contrato? No nome das duas como pessoa física, no nome da minha empresa, muda algo? Então, doutora. Mas vocês vão. É que a pergunta é: a empresa está contratando quem? Está contratando. A gente criou um nome aqui, empresa XYZ, mas por trás tem a Maria e a Joana. Aí que vocês têm que ver, porque as obrigações, o contrato vai ser com quem assinar. A empresa não vai assinar com a empresa e com a psicóloga autônoma. Vocês vão ter que se juntar, porque vocês estão prestando um serviço junto. Quem que vai prestar? Essa é a dúvida. Então tem que ser, a gente vai criar uma empresa. Bom, mas aí precisa ter um CNPJ. Ou a gente não quer criar, não quer ter esse encargo. Aquela que tem o CNPJ, a minha recomendação é que aquela que tem o CNPJ, ela faça o contrato, mas saiba que tudo vai recair sobre ela. E aí ela que tem o CNPJ e a colega que é só PF, ficam ali na parceria, mas é uma coisa de confiança. Mas não põe PF, porque é 30%. E tem que ser, não dá para botar uma empresa e um PF ali. Vai ficar, a empresa não vai querer fazer. Porque ela vai dizer, não, mas eu estou contratando quem aqui? Então, se juntem, façam um CNPJ ou deixa a que já tem CNPJ. Como, caso o contrato não preveja algum serviço como plantão psicológico, a empresa solicite, eu concordo. Será necessária uma mudança, uma nova assinatura? Aí é um adendo, né? Isso, vai fazer um adendo. Então, assim, tudo. Já assinamos o contrato e a empresa pediu um serviço extra aqui. Ou faz outro contrato, né, botando e especificando isso, ou só faz um adendo, justamente para a empresa entender que é um serviço extra, e aí com o objeto, e o que vai ser, o valor a ser pago por isso. Perfeito. A Thaisa pediu para a gente subir na plataforma um modelo do DRPS de contrato e um modelo do programa contínuo. E, além disso, a gente também vai subir um modelo, doutora Helena, de adendo, pode ser? Um modelo de adendo, uma coisa simplesinha. Só que aí fica tranquila, tá? A gente tem até 8 da noite de amanhã para subir isso. Então eu sei que você tem que ajustar algumas coisas. Ele fala que precisava de uma coisinha, mas a gente corre, a gente dá um jeito. Não, mas se não conseguir o adendo, entrega só o contrato mesmo que já está pronto, é só esse ajuste fino. O contrato já está pronto, tá bom? Então, para os ansiosos, ficará disponível amanhã na plataforma até 8 horas da noite, que são 24 horas após a aula, tá bom? A nível de praticidade e organização, eu poderia, no lugar de citar a proposta no contrato, a proposta padrão, citar a ordem de serviço com especificidades de cada empresa? Não entendi. Olha. Aqui. Eu poderia, no lugar de citar a proposta no contrato, citar a ordem de serviço. A ordem de serviço que tu vai emitir para a empresa? Agora fiquei na dúvida, o que ela quer. Ele falou assim, ao invés de citar, por praticidade, no lugar de citar a proposta no contrato, se ele poderia colocar o número da ordem de serviço. Pode, sim, porque aí ele vai estar remetendo ao orçamento que ele fez. Pode, não tem problema. Desde que lá no orçamento tenha a ordem de serviço, né, para conseguir fazer essa ligação dos dois. Perfeito. Aqui dúvida sobre pagamento, não é na aula de hoje. Felipe, fechei com uma empresa, já recebi o Pix, eram 8 líderes e agora são 6, já pagaram metade, vendi 3 sessões, questionário, PGR, como ajustar contrato sem perder o valor. Como ajustar contrato sem perder o valor? Desculpa, não consegui entender, eu acho que ela está querendo saber como reajustar, depois ela pergunta lá na comunidade. Quem quiser, depois me pergunta no Instagram, que à medida do possível eu vou respondendo ali também. Tá, NR1, vamos para as últimas dúvidas. Sou psicóloga e perita judicial. Se necessário, posso atuar como perita em uma empresa onde estou atuando como implementadora? Pode, só tem que ver se não vai dar colidência, né? Então sempre é bom, eu não sei se ela é perita nomeada esporadicamente ou se ela é perita já fixa, sempre cuidar para a questão, porque às vezes tem proibição, e isso muda de vara para vara, tá? Chama vara do trabalho. Vai mudar sempre conforme o regimento interno, não sei em que estado que ela tá. Então, se não, tem que cuidar para se não ter impedimento. Se não tiver impedimento ali, pelo regimento interno da vara do trabalho, tá tudo certo. Perfeito, tem que tomar cuidado com os conflitos de interesse também, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado.
Felipe, sobre o contrato com parcerias de medicina do trabalho, seria outro modelo? Contratos de parceria com medicina do trabalho, você pode usar exatamente o mesmo, porque a empresa de medicina do trabalho também é uma empresa. Então, você vai usar o mesmo modelo, você vai colocar igualzinho. O que a gente vende para as empresas e o que a gente vai vender para a medicina do trabalho é exatamente a mesma coisa. Não muda nada, e a gente vai falar disso aqui adiante. Doutora, deixa eu colocar aqui o seu contato que você mandou na tela. Enquanto eu coloco, eu gostaria que você fosse já encerrando a sua participação, deixando seus comentários, por favor. Tá, tu vai botar aí para mim? Eu não preciso botar. Vou botar para Então, você. Queridos, obrigada pela essa oportunidade. Eu adoro sempre falar do tema. Como fiz mestrado, adoro dar aula. Espero ter tornado o assunto um pouco mais tangível. Sei que não é algo super assim, é sempre um desafio falar de contratos. A gente fez esse contrato com muito carinho, muito amor, pensando assim, a gente está acompanhando aí de perto toda a operação do Felipe. Como o Felipe falou, a gente já vem aí, já está dentro do negócio dele. Então, a ideia é que vocês realmente usem, não pensem que é algo desnecessário, né? O Felipe fez questão de colocar aí para vocês, para trazer segurança, né? Tem uma palavra que define o contrato para vocês, é segurança, tá? É segurança, é paz, é tranquilidade. Então, usem esse contrato. Ele está super assim detalhado. E quem quiser, quem ficar com dúvidas, tá ali, esse WhatsApp é o comercial. Então, quem quiser falar diretamente comigo, é mais fácil ali por questões de dúvida, pelo Instagram. Quem quer, não quero contratar o serviço, quero uma complementação, aí pode ser pelo WhatsApp. E fico à disposição, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque tem muita demanda, mas eu sempre sento no final do dia e tento responder todo mundo. Então, fico à disposição, tenho o maior prazer de manter o contato com vocês. E obrigada pela essa oportunidade, obrigado, doutor Felipe, pela oportunidade, foi um prazer. Não precisa me chamar de doutora que tem doutorado, mas e advogado também por respeito, Também. né? Ó, dá uma olhada no chat, vários elogios para você, gente, todo mundo agradecendo. Gente, é isso, esse contrato era um dos bônus que a gente tinha para entregar na formação. Esse contrato, se você for fazer uma ação de Setembro Amarelo, Janeiro Branco, qualquer outro trabalho, é super fácil de adaptar, você já vai estar bem segura. E eu acho que é muito importante também, doutora, a gente falar que o contrato ele não foi escrito numa pedra, né? Você digitou ele no Word, e é no Word que nós entregaremos. Eu juro que nós não vamos entregar nessa pedrinha que eu tô aqui na mão. Então, se a empresa falar, olha, eu não gostaria que você usasse as fotos, olha, eu não concordo com isso aqui, vocês podem tirar, não precisa pedir para a doutora ou para mim, pode tirar. Você só não pode tirar coisas que você sente que vai violar muito, vai atrapalhar muito e vai deixar muito solto. Mas eu não concordo com a multa, tal. Então, vai pensando nisso. Do ponto de vista comercial, eu estou ensinando vocês como mostrar o valor de vocês, mas sem entregar o ouro, porque senão, doutora Helena, a psicóloga chega lá, fala tudo que ela vai fazer, ele fala legal, vira as costas, ela entrega para assistente de RH, fala para fazer tudo, rouba toda a inteligência de mercado, toda a Big ID do negócio, e aí fica todo mundo no prejuízo, inclusive os colaboradores, porque vão ser muitas vezes desenvolvidos por quem não tem know-how naquele tema, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês com a doutora Helena. Siga muito no Instagram, tá aqui, ó, @HelenaArgentiADV. Ela e a equipe é super ponta firme. E doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Então, fico disponível mais uma vez. E é isso, né? Olhem com carinho, o Felipe assim, fez muita questão de trazer esse contrato, né? Porque a gente faz assessoria jurídica da empresa dele, então a gente, até então, a gente não tinha atuado ali na frente, né? E ele falou, eu quero fazer esse contrato, porque ele é importante. De novo, esse contrato, ele vai, toda vez que vocês forem prestar o serviço, é isso, tá? Então, assim, será que eu estou prestando o serviço, né? Como psiquiatra, como psicólogo? Ele dá, né? E qualquer coisa, perguntem ali, né? Perguntar não ofende, acabei de ler esse livro semana passada. Então, perguntem, estou disponível, a nossa equipe está disponível aí para vocês. Boa noite, e aí vocês ainda vão seguir, né? Então, vamos seguir. Força e fé que vai dar certo, vamos lá. Obrigado pelo carinho, eu sei que para você é super desafiador estar aqui com seu filho pequenininho, toda a sua higiene do sono, desculpa atrapalhar a sua higiene do sono. Não, tudo bem, hoje tivemos fizemos adaptações lá, mas faça isso aí, a gente vai equilibrando a gente faz terapia para isso, aí amanhã eu descarrego a terapia. Fica com Deus. Então, amanhã você vai falar do psicólogo doido que você conheceu, né? Então, tu falou aí psicólogos ansiosos, eu falei, gente, mas existe psicólogo ansioso? O que será? Oxi. Ai, somos humanos, né? Total, fica com Deus. Obrigado pela força. Querido. Beijo. Imagina. Beijão, tchau. Pronto. Agora somos só todos nós. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Gente, muito querida, né? Esse escritório é muito ético, assim, acho que a maioria de nós somos psicólogos e é uma preocupação. Quem é meu aluno antigo tem o guia terapêutico, que é um guia que profissionaliza a relação psicólogo e paciente. Agora vocês vão perceber que a gente vai deixar tudo bem amarradinho para não ter decepção, porque assim, é um trabalho que envolve um esforço grande, né? Para de repente a empresa falar, eu não quero mais. Não, tudo bem, você não querer mais, faz parte, mas existe todo um desgaste aqui, tá bom? Então, a gente não vai falar de preço aqui hoje, porque a gente está seguindo o calendário das aulas, mas a gente vai falar da promessa de hoje, que é o segundo tópico do encontro de hoje, era sobre parcerias com empresas de medicina ocupacional. Então, como vocês vão criar parcerias com essas empresas, tá bom? Tem muita gente falando, poxa, eu abordo direto a empresa final ou eu abordo a empresa de medicina ocupacional? A gente já falou disso em algumas aulas e eu vou repetir aqui isso um pouco para vocês hoje. Então, qual que é a vantagem de abordar a empresa de medicina ocupacional? Primeiro,
A empresa mais pequenininha de medicina ocupacional que você abordar, ela vai ter pelo menos 100 clientes ativos na carteira dela. Então ela vai ter um volume de clientes muito grande. Então ela já facilita, porque ela já tem contrato com dezenas de centenas de empresas. Então facilita muito a sua entrada. Porque a empresa de medicina ocupacional vai falar assim: olha, tem o Felipe Maronese, que é referência NR1 aqui na cidade, e ele está conosco aqui levando isso para sua empresa. Então corta todo o processo comercial e às vezes até o processo de proposta, corta tudo. Qual é a desvantagem da saúde ocupacional? Ela precisa ganhar o dela. Então, se você cobrar 10, 12, 15 mil no diagnóstico de risco psicossocial, ela vai ter que repassar isso. Se você cobrar 15, ela vai repassar por uns 40, 40 e tanto. Por quê? Porque ela precisa pagar o imposto, ela precisa ter a margem de lucro dela. Então, o que acontece? Para as empresas aceitarem, ela vai ter que diminuir. Então, vocês vão perceber que para vender, muitas vezes, para medicina ocupacional, você vai ter que vender um pouco mais abaixo. Quando a gente fala de diagnóstico de risco psicossocial, vocês viram que a gente colocou de referência de 30 a 110 reais por pessoa. Então, na clínica psicossocial, talvez você não consiga cobrar o máximo, talvez até a média seja difícil. Por outro lado, a clínica ela tem uma coisa que é muito importante, que é a carteira de clientes, tá bom? Então eu hoje, o que eu faria? Eu faria as duas coisas. Até porque não existe tanta clínica de medicina ocupacional assim. Vamos pensar que vocês moram em uma cidade com, sei lá, 500 mil habitantes, 400 mil habitantes. Não vai ter 100 clínicas de medicina ocupacional. Vai ter ali 20, 30, talvez 40, mas não vai ter muito mais do que isso. Então, acho que é muito mais fácil começar o checklist abordando as clínicas de saúde ocupacional e, ao finalizar, você começar a abordar as empresas, tá bom? Então, tem as duas opções, abordar direto a empresa ou as clínicas. Como que você faz essa abordagem? Você vai dar o famoso Google, vai entrar no Google, vai digitar clínica de saúde ocupacional e o nome da cidade, tá bom? Isso você vai fazer clínica de saúde ocupacional, clínica de medicina do trabalho, clínica de exame admissional, clínica de saúde ocupacional, são os nomes que normalmente a gente vai usar. Você vai digitar isso na barra do Google, vai aparecer para vocês esses contatos, e você vai entrar em contato e vai dizer com muita tranquilidade. Lá, eu sou a Lourdes, sou implementadora de NR1, psicóloga, e eu gostaria de falar com a responsável da frente de segurança, saúde e trabalho aí da clínica. Com quem que eu posso falar? Aí ela vai te falar, ela não está aqui, manda e-mail, é a fulana. O objetivo é pelo menos você conseguir o contato, tá bom? Se a sua cidade não for tão grande, você pode até pegar aquela apresentação que eu dei para vocês, como bônus, imprimir bonitinha com os dados de vocês, pôr no envelope bonitinho e levar pessoalmente. Também dá para fazer. Vai levar mais tempo, mas vai ser lido. 100% de chance de ser lido. O e-mail, vocês sabem, né? O e-mail até vai dar algum sucesso por conta de ser um assunto extremamente quente. Mas eu sempre prefiro que vocês façam primeiro o contato telefônico. Se não der, na clínica ocupacional, você pode ir discretamente na recepção e falar: oi, tudo bem? Eu vim aqui, não avisei, desculpa vir sem avisar, mas eu sou psicóloga implementadora de NR1 e eu trouxe meu portfólio. Tem algum responsável com quem eu posso deixar? Então isso já facilita, porque só de ir pessoalmente, provavelmente a pessoa vai falar pelo menos o nome da pessoa que cuida disso, tá bom? E aí você já vai ter a clareza. Na hora de oferecer, você vai oferecer igualzinho. Você vai falar: olha, eu faço tanto o diagnóstico dos riscos psicossociais, eu tenho os instrumentos necessários, assim como eu implemento 12 ações que fazem parte de um calendário anual, e essas 12 ações, elas são de acordo com o PGR, de acordo com a classificação dos riscos ocupacionais. A gente vai gerenciar esses riscos ocupacionais, vai classificar, vai entender a probabilidade de acontecimento e, diante dessa probabilidade, nós iremos intervir, tá bom? Então é muito simples o processo de abordar. É igualzinho o da empresa direto, tá bom? Só que aí vocês vão ter que negociar preço. E para negociar preço, a gente tem que negociar quantidade de colaboradores. Quantas pessoas são? É full online? É presencial? Quais que são os cargos dessas pessoas? Então você tem que entender a demanda para fazer isso. Lembrando que as empresas de saúde ocupacional têm um cofre dourado que é a NR 33 e 35. Vocês vão ter formação dentro da formação sobre NR 33 e 35. A NR 33 e 35, sim, vocês conseguem cobrar muito bem por ela, tá bom? Então o processo de abordar as empresas é muito parecido de saúde ocupacional do processo. E aí, a gente precisa ampliar essa possibilidade, não só para a saúde ocupacional, mas ampliar para tudo. Você pode entrar em contato com ergonomista, você pode entrar em contato com técnico de segurança do trabalho, você pode entrar em contato também com médicos do trabalho, você pode entrar em contato com RH das empresas, área de compras ou com as empresas de saúde ocupacional ou engenharia do trabalho, tá bom? Tem muita gente para contactar. Se vocês perceberem, todo o calendário da formação, ela é focada 100% no começo em vendas, porque não adianta você aplicar um diagnóstico sem vender. Tanto é que começou essa semana a chegar as primeiras provas sociais de alunos que já estão recebendo dinheiro das empresas, já receberam sinal, já receberam parte do pagamento. Então agora sim vocês vão para a próxima etapa, que é a aplicação do diagnóstico psicossocial, e a partir dessa aplicação conseguir fazer, entregar o diagnóstico, que começa na quarta-feira. Nas empresas que liguei, o RH e o segurança do trabalho já estão fazendo. Sônia, sinal que você tem muito mais empresa para ligar. Enquanto está difícil para você, a Cleidivânia já fechou parceria com 2 empresas de medicina ocupacional. Parabéns, Cleidivânia. Imediatamente entrei em contato com 3 clínicas de saúde ocupacional. Tem uma empresa que solicitou o diagnóstico de risco psicossocial de um colaborador. Perfeito, pode fazer. Na minha cidade, eles me informaram que eles já têm psicólogo. Sônia, que bom, procura outra empresa.
colocar um técnico de segurança do trabalho para fazer. Aurilene, tem espaço para todo mundo. Os técnicos não são nossos concorrentes. Vou palestrar para 10 de abril para uma de nossos clientes, com o objetivo de vender o serviço de NR1. Parabéns. Estou negociando com uma clínica. Muita gente já fazendo trabalho com clínica, né? Muita gente. Aí o contrato será com a clínica e não com a empresa, Emanuela? Exatamente. Se você entra na empresa por intermédio da clínica, o seu contrato é com a clínica. E esta clínica tem o contrato direto com a empresa, beleza? Tenho reunião com uma clínica, o André está falando, está animado. Muito bem, André, perfeito. Que bom que você já tem uma reunião agendada. Como fazer com a empresa de construção, que os trabalhadores são operacionais e é rotativo nas obras? Os colaboradores têm condições de aplicar o formulário online ou eles não têm grau de instrução? Normalmente, a equipe de obra não tem grau de instrução para aplicar formulário online. Vai ter que ser presencial, boa parte deles. Isso vai encarecer bastante o preço do psicossocial. E como fica o contrato com a clínica ocupacional? Mônica, vale a pena você assistir a aula desde o começo. Essa dúvida foi respondida algumas vezes já aqui hoje. Já consegui fechar com 3 clínicas e 2 agências de recrutamento e seleção, mas de fato a porcentagem diminui. De fato a porcentagem diminui, só que você tem que pensar que eles foram seu funcionário. Eles são os vendedores para você. Então mais vale ganhar um pouco menos e ter o volume e a recorrência do que não fechar contrato, tá bom? Quantos dias de devolução do diagnóstico de risco psicossocial com empresas com 100 colaboradores? Vamos supor que você aplique o diagnóstico de risco psicossocial numa segunda. Em 3, 4 dias você consegue fazer todas as análises e já devolver o relatório finalizado, tá bom? Saúde ocupacional e contratos. Tem alguma dúvida? Saúde ocupacional e contrato. Alguma dúvida? Aproveitem para tirar agora ao vivo, ou vocês vão tirar direto pela comunidade de aulas, tá bom? Não, esse curso não te forma perita do trabalho, ele te forma uma implementadora de saúde mental no ambiente corporativo. Ainda me sinto insegura com relação ao assunto. Que bom, Vanessa, por isso que você comprou uma formação que você não domina, para você aprender sobre o assunto. Tem 5 horas de conteúdo sobre NR1. Assiste tudo, tá bom? Se você se sentir insegura, é porque você ainda não achou as próximas aulas que estão vindo. Estou aguardando o retorno de 3 empresas. Poderia explicar somente como funciona o diagnóstico? Quarta-feira, 8 horas da noite, diagnóstico de risco psicossocial, respeitando o nosso calendário. Inclusive, os técnicos de segurança não querem fazer, estão com medos e cansados. Por isso que eu falo, não é concorrência, é que tem muito psicólogo que vibra na escassez, né? E aí já não é um papel nosso trabalhar isso. O meu curso que trabalha mentalidade é a Believe. A NR1 é para profissionais que querem levar saúde mental para o corporativo, não tem mentalidade lá não. Se vocês precisarem, um dia a gente pode até colocar mentalidade, mas hoje ele não é papinho motivacional não. O NR1 instrumentaliza psicólogos e profissionais da saúde a levar saúde mental no ambiente corporativo. Como faria para oferecer também uma equipe de psicólogos para atendimentos por plantões psicológicos? Após o diagnóstico de risco psicossocial, você terá evidências de que a empresa precisa disso. Fica mais fácil. Os hospitais é uma excelente demanda. Felipe, eu estou muito preocupado. Tenho uma empresa com 50 mil funcionários e teremos uma reunião. Que bom que você está preocupado. Você vai ter muito trabalho pela frente se fechar, né? Esse contrato serve para departamentos públicos desde que seja um contrato seletista. Se a empresa estiver no regime seletista, sim. Do contrário, não. Se for um regime próprio, mas que se equipara à CLT, você consegue sim fazer isso. Bom, na aula de DRPS você vai nos mostrar, a aula de DRPS é na quarta-feira, tá bom? A gente tem um calendário que está nos grupos de todos os WhatsApps, beleza? Como abordar os departamentos públicos? O mesmo modo, contato telefônico ou presencial, batendo na porta e fazendo abrir a porta, tá bom? Também será disponibilizado o distrato e contrato para serviço de terceiros, caso a gente for contratar psicólogo para execução de algum serviço? Não, a gente vai disponibilizar contrato entre você e a empresa, e aí se você for fazer um contrato entre você e o psicólogo, você é obrigada a ser pessoa jurídica. Você não pode contratar um psicólogo como pessoa física. É mandatório que você seja pessoa jurídica para contratar um psicólogo, beleza? Pode ser feito em serviços públicos? Mais uma vez, a NR1 é para regime CLT e profissionais pessoas jurídicas, e funcionário público só se aplica se ele for no regime seletista, CLT, ou se o regime dele for jurisprudencialmente, a jurisprudência for equiparada à CLT, tá bom? Teve dúvida sobre KNAI também. Todos os trabalhos de saúde mental podem ser oferecidos em empresas, tá bom? Independentes do KNAI. Tem KNAI específico para isso, mas não existe um KNAI que proíbe que isso seja feito, tá bom? Lembrando que nós temos o espaço de comentários dentro da própria formação, tá? Própria formação. Então, a Simone Carvalho fez uma pergunta, eu também estou com dúvida de como responder à empresa quando pergunta qual a fonte da matriz de risco e se tem embasamento científico. Franciele, todas as 3 escalas internacionais hoje de riscos psicossociais são extremamente genéricas e não atendem às necessidades de saúde mental no ambiente corporativo.
mais uma vez, nós temos um calendário que está sendo cumprido e entregue, e na quarta-feira nós teremos a aula de diagnóstico de risco psicossocial. Seguiremos aqui o calendário da formação que foi divulgado, tá bom? Felipe, por que é recomendado que sejamos PJs? Não há recomendação nenhuma que seja PJ. Todo esse trabalho para pessoa física ou jurídica não tem diferença nenhuma. A fala foi: se você for contratar uma psicóloga sendo psicóloga, você precisa ser PJ. Isso é uma decisão do Conselho Federal de Psicologia para não receber comissionamento sobre indicação de serviços, que é uma falha grave do CFP Brasil, tá bom? Então, se você for contratar psicólogo, você precisa ter uma empresa. Agora, se você for prestar serviço para empresas, você pode, como pessoa física, fazer isso sem violar nenhum direito, beleza? Dúvidas sobre contrato ou empresa de saúde ocupacional? Vamos lá, contratos ou saúde ocupacional. Irei atuar com uma colega do meu PJ. Precisa apresentar para a empresa alguma documentação relacionada a ela? Se você vai contratar, não, mas além de você ter um contrato seu com a empresa, você precisa ter um contrato seu com ela, beleza? Perfeito. Finalizaram as dúvidas sobre saúde ocupacional, parceria e sobre contrato, né? Maravilha. Quem ainda ficar com dúvidas, quando essa aula subir amanhã até 20 horas com os entregáveis dela, vocês conseguem comentar lá também. Obrigado, Janaína, pelo elogio sobre a aula. Eu acho que a aula vai ficar mais fluida quando vocês entenderem no chat que as aulas têm temáticas, né? Porque aí a gente centraliza a nossa energia e respeita um calendário que foi divulgado previamente. O nosso evento presencial acontecerá dia 26 de abril de 2025, em Alphaville, Barueri, tá? São Paulo. Alphaville, São Paulo é bem conhecido. Alphaville está a 35 minutos da Avenida Paulista sem trânsito. Então é uma boa localização. Ele é para 150 convidados que eu não escolhi, foram escolhidos por ordem de inscrição e todos serão divulgados na aula de quarta-feira. Se você não puder vir ao vivo, vai sair uma listinha também com o nome dos alunos contemplados com esses 150 ingressos, tá bom? Não será vendido nenhum ingresso para este evento, tá? Então, são 150 implementadores e outros 50 que são convidados que eu escolherei, pode ser alguns de vocês, mas eu escolherei mediante participação, engajamento e alguns outros fatores, tá bom? Sobre pessoa física, então, vocês percebem como é perigoso a gente falar do que a gente não domina. Quem disse que imposto da pessoa física é maior? Então, não existe uma receita mágica. Eu tenho um aluno que fatura R$ 25.000 por mês no Believe e não foi para PJ porque não compensa. E eu tenho um aluno que fatura 14 mil no Believe, que já foi para PJ porque compensa. Então, é muito importante vocês começarem a tomar cuidado com quem vocês seguem dicas, tá bom? Não existe uma receita de pão. O que vai determinar se é mais assertivo o imposto na pessoa física ou jurídica é a quantidade de dedução que você faz. Na pessoa física, você deduz um monte de coisa. Na jurídica, normalmente, a gente não deduz nada no Simples Nacional. Então, não saiam copiando o que os colegas fazem. Vai depender muito de alíquota, de várias variáveis. A dica que eu dou é, se você não é 2%, seja pessoa física. Se você é 2%, seja pessoa jurídica. 2% são os meus alunos psicólogos que faturam acima de R$ 20.000 por mês com psicoterapia. Se você fatura acima de 20 mil por mês, provavelmente vai fazer muito sentido você ser pessoa jurídica. Se você fatura menos de 20 mil por mês, nós temos que olhar as deduções e, diante delas, tomar a decisão. Como saber? NR1 e Believer tem uma aula de 2 horas com Carlos Eduardo Contador, com entregáveis bem bacana, PDFs, ensinando o que deduz e o que não deduz. Essa aula já está liberada, vocês podem assistir, consumir à vontade, beleza? Falei sobre imposto. Fiquem com Deus. Quarta-feira, 8 da noite, vocês viram o calendário. Tem todos os grupos, os calendários, tá bom? Então, dê atenção. No grupo do WhatsApp e do Telegram tem o calendário. Fiquem com Deus. Boa semana. Quarta-feira, 8 da noite, nós retomamos. Um abraço e lembre-se sempre, o único telefone para suporte